Olá, pessoal, eu sou o Christian Zambri e esse é o nosso AI Café. Eu sou Product Manager há mais de 14 anos. Desde 2019 eu trabalho com produtos ligados a Machine Learning e AI. Eu já trabalhei em grandes empresas de unicórnios e é muito provável que você já tenha utilizado produtos nos quais eu liderei. Talvez quando você escolheu qual faculdade estudar, ou talvez quando você usou algum serviço de hospedagem, ou mesmo quando você pediu jantar no aplicativo. Dá uma olhadinha no meu LinkedIn, lá tem mais sobre mim e me segue lá. Hoje eu atuo como consultor independente e sou empreendedor também. E aqui eu gostaria de falar com vocês sobre inteligência artificial. A ideia desses vídeos é trazer conhecimento sobre IA de uma maneira simples, acessível e aplicável para todos. São slides simples, exemplos reais, coisas que eu usei na vida real, sei que funcionam e por isso que eu trago para vocês. A gente está aqui no melhor estilo, primeiro começa e depois melhora. Então eu conto com a ajuda de vocês para curtir, compartilhar, trazer sugestões de melhoria de coisas que vocês gostariam de saber sobre inteligência artificial. Bom, vamos começar? Esse é o terceiro vídeo da série de prompt básico. Então, no primeiro eu expliquei, dei um esquema de prompt básico, no segundo eu dei exemplos e aqui eu vou explicar por que que funcionou. A gente vai entrar um pouquinho na parte mais técnica, eu vou deixar isso mais acessível, não vou falar de fórmula, não precisa saber de programação, são os conceitos por trás de Generative AI, de inteligência artificial, por que que isso funciona. Eu vou falar primeiro do que é inteligência. Por que eu chamo esse negócio de inteligência artificial, né? Tem um pedaço da nossa inteligência, assim, que a gente chama, que é trazida através das nossas redes neurais. Então, quando eu chuto uma cadeira, vamos supor que eu chutei uma cadeira, isso vai doer, e isso vai reforçar um negócio que a gente chama de sinapse neural. Eu vou reforçar essa sinapse e o meu cérebro vai começar a aprender que quando eu chuto uma cadeira dói. Se eu chutar a cadeira pela segunda vez, eu vou reforçar essa sinapse neural. E assim eu vou estabelecendo essa memória até que eu aprendo a nunca mais chutar a cadeira. Na inteligência artificial, isso é reproduzido. Inclusive, vocês podem ler o artigo que eu escrevi depois, quem criou isso foi um psicólogo. A inteligência artificial, a primeira rede neural, Perceptron, quem é da área já ouviu falar, foi criada por um psicólogo e e como ele estudava o cérebro, estudava o comportamento humano, ele refletiu isso de uma maneira matemática. Então, o que que a rede neural artificial faz? Ela, ao invés de ficar chutando a cadeira, ela tem um dataset com muitas informações que se repetem ali. Por exemplo, pé na cadeira, dor, pé na cadeira, dor, pé na cadeira, dor. Se você perguntar para ela o que acontece se eu meter o pé na cadeira, vai doer. Então é assim que ela aprende. É muito importante para vocês entenderem que um sistema de inteligência artificial não é uma entidade, não é um negócio diferente, não é algo que sabe tudo. Ele aprende o que foi ensinado, que está no dataset. É isso. Então, aqui um pouco eu acabei me adiantando, né? Se eu tenho um dataset que eu treinei lá, com pé na cadeira e dor. Eu vou testar esse dataset. Se eu escrever pé na cadeira, o que que vem depois? Dor. E qual vai ser a predição se fosse um sistema de rede neural artificial puro? Pé na cadeira, igual a dor. Por que que eu falei se fosse? Porque Generative AI é um pouquinho diferente, mas usa rede neural também. Essa é a grande revolução que levou ao Generative AI. É um artigo que eu recomendo para quem gosta, quem é muito técnico, veja, Attention is All Need. Foi publicado em 2017 pela equipe do Google DeepMind. E, pessoal, isso que o ChatGPT, o Gemini, todos esses sistemas existem por causa disso. Por quê? A ideia, isso daqui é um algoritmo de atenção. Então, o que que ele faz? Era muito difícil para um sistema conseguir ler tudo que você escreve. Então, o que que ele faz? Ele só pega as palavras mais importantes. Então, por exemplo, se eu escrevi acordei pela manhã e bati o pé na cadeira. Logo eu senti dor. Ele vai entender o quê? O verbo bati, o pé, cadeira, dor. Ele vai resumir, porque quando ele resume isso, é possível tratar dentro dos servidores. Senão ia ficar muito complicado, ia precisar de mais capacidade computacional do que a gente tem hoje. Então, basicamente, attention, ele identifica o que é importante na sua frase,
resume e coloca lá. E de vez em quando ele perde algumas coisas no caminho, por isso que existem alucinações. O que é muito importante vocês saberem daqui, ó. Treino direciona a resposta. Prompts detalhados dão mais informação para o mecanismo de atenção, que vai resumir depois para passar para o sistema de AI. E é sempre importante checar as respostas por conta disso. Pensa, olha, o modelo só vai te responder com os dados que ele treinou. E ele só vai entender resumindo as coisas que você colocou através desse mecanismo de attention. Vamos entender aqui por que o prompt funciona? Quando você coloca o papel, você está direcionando o sistema para a informação que pode te ajudar. Então, quando eu coloquei especialista em mídias sociais, PhD em publicidade, propaganda, auto SEO, eu estou esclarecendo para ele, olha, restrinja a busca e a predição do modelo ao dataset que você treinou com informações ligadas a isso. Então, para a criação de slogans impactantes, estratégias de comunicação digital, etc., eu quero que ele use esse conhecimento. É isso que eu estou definindo no papel. Se eu não colocar nada, ele pode buscar em qualquer lugar. Conhecimento de matemática, de física, de medicina, que não é relevante e é capaz de confundir. Então, por isso que é importante eu dizer qual o papel que ele tem que fazer, que tem que seguir. Contexto direciona o sistema para o que a gente quer. Então ele pega de tudo aquilo que eu escrevi, travel therapy, viajar planejar viagens complexas, AI agents, ele vai resumir isso daí. Então quanto mais coisa eu colocar, melhor para o modelo entender. Ele não te conhece. Então é muito importante você passar o máximo de informação para que ele consiga buscar padrões relacionados a essas coisas e te trazer uma resposta boa. Exemplo, ele direciona a saída. Eu estou falando para ele o que eu quero. Então, quando eu coloco Think Different, Impossible is Nothing, Never Stop Exploring, eu estou dando o estilo, ó, tem que ser curto, tem que ter um verbo. Essas coisas, olha, que brevidade, impacto emocional, memorabilidade, aspiração à capacidade de gerar um manifesto. Isso, eu estou definindo isso para o modelo. Então, ó, com isso, a atenção dele é guiada para replicar a forma e o nível de abstração desses exemplos de alta qualidade. É muito importante, isso ajuda muito o modelo a te trazer bons resultados. Linha de pensamento, ele direciona o sistema para como ele vai atuar. Isso até indiquei um pouquinho antes. Eu estou pedindo para ele identificar os segmentos similares, depois ele vai criar um slogan. Se eu não falo, ele pode seguir do jeito que ele quiser. Aqui eu estou direcionando exatamente a sequência lógica. E talvez a sequência lógica impacte muito o meu resultado. É a mesma coisa, se eu quisesse que ele resumisse um artigo acadêmico, eu falo primeiro para ele pesquisar artigos acadêmicos e depois resumir. Senão ele vai resumir qualquer outra coisa e vai me trazer um resultado que eu não quero. Saídas e restrições. Isso eu direciono o sistema para qual saída eu quero. Isso é muito importante para eu restringir o formato, para aquele formato ele traga uma resposta precisa. Então, às vezes, eu estou querendo que ele saia com um texto de 1000 palavras, eu tenho que falar isso para ele. Um texto de 10.000 palavras, eu tenho que falar isso para ele. Ou eu quero um texto curto, eu quero um slogan, eu tenho que falar isso para ele. Assim como é muito importante eu dar restrições para ele. Se eu estou para um texto mais formal, eu não quero que ele use gíria. Eu não quero que ele use palavras de baixo calão. Então é muito importante você dar esses guardrails para o modelo. Isso vai ajudar muito na execução. E aqui, uma das coisas que o pessoal ignora, mas que é uma das mais importantes. Verificação é extremamente importante para verificar alucinações. Durante a minha vida eu já identifiquei muitas alucinações porque eu pedi para ele trazer o link. Quando eu cliquei no link, o link não existia. Era algo incorreto. Se você está fazendo algo muito importante, é muito essencial que você peça para ele trazer os links para que você possa verificar. Pessoal, é basicamente isso. Eu não vou me aprofundar muito na parte técnica, na parte de como se coda, de código. Esses são, acho que, os principais conceitos e que justificam por que esse esquema funciona. Eu criei esse esquema baseado tanto numa documentação do Google como numa documentação da OpenAI. Por isso que que ele é meio completinho assim, tem essas coisas, mas ele funciona, tem funcionado para mim, eu espero que funcione para vocês. Então, por favor, lembre,
papel, contexto, exemplos, linha de pensamento, saídas e restrições e verificação. É, Esse foi o final da nossa série de prompt básico. Eu vou lançar mais séries. Espero que vocês tenham gostado. E aguardo os comentários de vocês, as curtidas e as propostas de próximos temas se vocês tiverem algum interesse, tiverem alguma dúvida em AI, por favor. Muito obrigado. Um grande abraço.